Fala galera, seja bem-vindo ao Mangá Anime. Eu me chamo Iago. E eu me chamo Paulo. E hoje a gente vai falar dos animes que entregam tudo no primeiro episódio. Vamos nessa. Era o nosso primeiro anime, Fullmetal Alchemist Brotherhood. É uma legião que gosta de Full Alchemist. É um anime mais antigo. É um anime mais antigo, mas é um anime que entrega tudo no seu primeiro episódio. A história começa com os dois irmãos Erdard e o Alfonso. São alquimistas. E eles fazem uma alquimia para poder tentar trazer a pior das alquimias é trazer um morto à vida, ressuscitar a vida de volta. Nisso ele tenta trazer a sua mãe de volta que tá morta, né? Exato. E nisso o seu irmão o Edward ele perde um braço, e o Alfonso perde o corpo todo, a sua alma, a sua alma ia selada dentro de uma armadura. Por isso que você vai ver no episódio, né? Você vai ver uma armadura em vez de uma pessoa. No começo do episódio já a trama vai pra luta de um alquimista rebelde, que é o Cornélio. A batalha serve pra mostrar o poder deles, né? Tipo assim, é uma batalha mais pra mostrar o poder que eles têm. Então, principalmente mostrar como o Edward usa a estratégia, a inteligência pra poder estar lutando com as alquimias, né? O poder da armadura também. Exato. O episódio, querendo ou não, além da luta, traz os flashbacks que mostra aquela questão do arrependimento que eles têm, né? Arrependimento e o flashback da alquimia que ele tentou fazer. Da situação que acontece que, devido à alquimia que eles fizeram, que não podia, né? Tipo, ele tava que, tipo, se você faz isso aqui, você morre. É tipo, você entregar a vida pro outro. Porém, eles tentaram e não conseguiram, além de não conseguir, perdem alguma coisa deles, né? No caso, uns perdem o braço, perna, outros perderam o corpo todo. E agora eles estão em busca da redenção, né? Querendo ou não, dentro desse episódio, você vê que o anime vai levar para uma questão de ação, de uma redenção, de uma renovação ali. Que traz, querendo ou não, também um pouco de crítica social que tem ali dentro do anime, entendeu? E é um anime muito bom, um anime mais antigo, mas, querendo ou não, é um anime que tá ali dentro da própria Netflix, dá pra você assistir. Então é muito bom. Primeiro episódio já cativei com o primeiro episódio também. Você já começa ali no primeiro episódio a gostar e já querer mais. Sobre irmãos que tem família, que tem irmãos, tudo. A gente vai agora pro próximo. Esse anime tem um dos episódios marcantes. Esse é o Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen começa apresentando um jovem, que é o Yuji Itadori, onde ele é um adolescente dentro da sua escola, que tem uma força anormal, onde ele tá num clube de ocultismo dentro da escola, porém até aí o momento não existe demônios. Porém, o que acontece acabam descobrindo um artefato amaldiçoado, que é o dedo de um demônio. E dentro desse acontecimento, quando liberam as maldições, esse dedo, né? Liberou as maldições. Então começa a aparecer maldições dentro da escola. E o Itadori, como sendo um forte adolescente, ele tenta combater com a força. Porém, é falho. Não consegue porque são demônios. Ele tem que ter um jeito específico de... E como tem um coração bom, ele quer salvar todos os seus colegas que estão lá das maldições. Ele quer salvar todos os amigos das maldições, né? Como acho que todos os colegas poderiam ter feito, né? Então, o que acontece? Devido a isso aí, Yuji Itadori, numa situação para salvar os amigos, ele come o dedo, que aí é onde ele é possuído, na verdade, por o demônio mestre, né? O mestre das maldições, que é o Sukuna. Sukuna, famoso. O Sukuna, onde ele é o mais famoso dentre os demônios. Então todos os demônios até mesmo temem ele. E dentro dessa história, Yuji Itadori passa por muitas lutas, certo? Que acontece dentro da escola, que aí onde aparece, depois de um tempo, aparecem os personagens como Satoru Gojo, e eu acho que os alunos dele, não aparece o outro aluno dele, né? Pra batalhar, pra poder tentar as maldições, né? Isso, ele vai tentar derrubar aquelas maldições. O Satoru Gojo, como ele
soube que o Itadori engoliu o dedo de Sukuna, ele já virou um receptáculo da maldição de Sukuna. E nisso, ele faz a proposta pro Ryuji Itadori se tornar um aprendiz de feiticeiro pra poder matar as maldições, né? E de demônios, mas já sabendo que ele vai ter que engolir todos os dedos do Sukuna. E te Só que aí levando onde é à o morte. perigo, né? Te levando à morte, porque engolir todos os dedos, engoliu um, o Itadori ficou possuído, o Sukuna tomou o corpo do Itadori, mas quando o Itadori tem o seu coração muito bom e muito forte de querer ajudar os amigos, ele conseguiu reverter e tomar o corpo de volta dele de volta. Exatamente. Não deixou o Sukuna tomar de posse do corpo dele. E o próprio Sukuna fica impressionado com isso. E o Satoru também, a força dele e a força física, que ele é um menino sobre-humano, a força muito forte. Ele é muito forte. Mas é um anime que dispensa comentários com a luta. O anime na frente, as lutas são frenéticas. Exatamente. Entrega tudo no primeiro episódio. Mas se você vê que no primeiro episódio ele já entregou uma boa luta, uma boa interseção ali com entrega de personagem. Com o personagem, porque eu acho que pra ser um episódio bom, um primeiro episódio bom, ele tem que mostrar já os personagens realmente que vão valer a pena estar sendo acompanhado dentro da história. E o Itadori, que é o levado mais à comédia, né? Ele é mais brincalhão, ele leva muito. E o engraçado é porque esse primeiro episódio mais descontraído. Ele joga o jogo das maldições, o que questão do terror, porém ao mesmo tempo ele joga aquela comédia. Com o Yuji, então. E nesse ele mostra os principais ali, que é o Satoru Gojo, que é um dos mais fortes, e o Yuji Itadori, que tá com a maldição mais forte existente, né? E eu acho que por isso que torna o primeiro episódio muito forte. Muito forte. E querendo ou não, ativa você a assistir mais. Entendeu? É um anime que dispensa elogios, esse daí também não E eu acho que vale aqui. muito a pena estar aqui por esse episódio ser muito marcante. Galera, o próximo anime não poderia faltar. Solo Leveling, o queridinho, né? O premiado, tá de volta aí vai se falar sobre ele. Tá de volta nos nossos vídeos, né, cara? Não tem como. Como é que pode, pô? Todo vídeo ele tá aqui. Já vou pedir. Já o Sandy Rum vai aparecer aqui. Vai aparecer. E vai dar uma espada pra nós. A estátua vai transformar em nós em caçador. Vai ver aquele sorriso ali, transformando a gente aqui. Estamos falando sobre ele demais, mas porque é um anime que não dispensa comentários, né, gente? Mas vamos lá. O primeiro episódio é um primeiro episódio que cativa você a assistir vários. Esse episódio não tem como, né? A história começa você na história. O Sandy Rum é um caçador, mas o mais fraco de todos. Dentro do mundo, dos países, aparecem portais, são as dungeons. As dungeons que os seres humanos são ranqueados com os seus poderes especiais. E para poder lutar dentro dessas dungeons que aparecem com monstros e coisas. Certo dia, o Sandy Rum foram numa dungeon, e meia dungeon era uma dungeon especial, uma dungeon dupla. Começou sendo uma dungeon simples, né? Aquela dungeonzinha, eu acho que era dungeon rank C. E Sandy Rum, só pra você ter uma noção do nível dele, todas as dungeons que ele saía machucado, tinha que ter um médico só pra ele, porque ele não conseguia concluir uma sem se danificar. É o mais fraco. Era o mais fraco de todos. Todos os caçadores. Aí tu imagina, do nada, uma dungeon C vira uma dungeon dupla. E essa dungeon dupla deve ser o que? Um rank S. Rank S. Topo, bem difícil. Bem difícil mesmo, realmente. E o que acontece? Dentro da dungeon dupla, eles entram dentro de uma sala. Uma sala onde tem várias estátuas. E o que acontece? Como todos eles entram pelaquela porta gigante, é que nem filme de terror. Você entrou, a porta se fecha. E agora? Como é que a gente sai daqui?
Essa é aquela... E aí fora, as estátuas começam a se mexer. E começa... Pra todos que querem fugir, voltar... Todo mundo que quer fugir quer alterar, assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E aí? Agora, meu amigo? Agora. Mas mesmo que o Song Ji-hoon, toda vez eu me confundo nesse nome. Mas sendo fraco, ele sempre estava em procura de proteger, mesmo carregando as coisas, e proteger os seus... Ele era muito... Na verdade, ele é muito inteligente. Ele tem uma mente boa. Porém, ele não tinha altura e poder para poder chegar em dungeons mais fortes. Ah, mas porque ele é rank E? Por que ele não fica em casa ou vai fazer um trabalho comum? Simplesmente porque ele tinha que sustentar a irmã, porque a sua mãe adoeceu. Doente no então não tinha mais ninguém para poder ajudar ele. Entendeu? Então ele tinha que se matar. Mesmo sabendo que podia morrer, né? Ele, do começo do anime, ele já ia sabendo que podia morrer. Mas só precisava do dinheiro. Exatamente. Então o que acontece? Dentro da dungeon dupla, onde ele tem aquelas estátuas, tem aquela estátua icônica que dá um sorrisinho, sorrisão. Então o que acontece? Eles vão lá e leem as regras ali que acontece. Então é onde que ele começa a entender e ele começa a ajudar as pessoas. Pra poder sair, as pessoas poder fugir. Ele vai conseguindo fugir das estátuas. As estátuas vão aproximando. E ele vai tentando fugir. Tem uma hora que morre alguns. E dando possibilidade pros companheiros deles. E outra. Ele ficou num ponto que ele ficou dentro da dungeon e todo mundo teve que sair. Alguns até queriam ficar com ele, porém decidiram sair por opção dele. Porque ele falou, vai que eu fico. E foi aí onde acontece todo o mistério. Aonde a gente vê que é o coração guerreiro, né? Aonde ele ficou por último e ele não ia conseguir sair dali. Então ele entra numa quase morte, chega a quase morrer e aí onde aparece ele todinho. E aí onde ele aparece, vem a tela preta e aparece uma tela flutuante, como se fosse aquelas telinhas de jogo. Deseja reiniciar? Deseja subir de nível? Mas nesse caso foi deseja ressuscitar ou dar outra oportunidade para continuar. Você deseja uma segunda oportunidade? Sim ou não? Imagina aí, você do nada aparece um sistema desse para você. Você sabe que vai morrer. Você tem uma opção. Então, você aceita, mesmo sabendo que era. Quando ele aceitou, a mente dele apagou e ele acordou já no segundo episódio. Então, episódio muito bom. Muito bom. Muito marcante. Cenas fortes, marcantes, com a questão das estátuas. Eu acho que é a hora mais marcante, a hora que ele fica nas mostra que é inteligente, mostra que... E é onde ele mostra que ele é um rank porém a gente sabe que ele pode ser mais forte. E como ele fez muita dungeon, dá pra ver que ele é fraco, mas ele tem uma experiência dentro das dungeons que... Tipo, ele é muito fraco. Fraco num ponto assim de um boneco, um monstro nível baixo, chegar nele e atacar ele morrer. Porém, com esse poder que ele ganhou, aí onde ele vai descobrir os novos ranks. Poderá se tornar o maior dos ranks de todos. Mas é um anime que entrega tudo no seu primeiro episódio. Primeiro episódio perfeito de Solo Leveling. Então, vamos seguir para o próximo. O nosso próximo anime é o Chainsaw Man, certo? O Homem Motosserra. Cara, o primeiro episódio, como a gente tá falando dos episódios marcantes, mas é o primeiro episódio. Esse ele deixa marcado de uma forma no estômago. Porque o episódio do Chainsaw Man, ele começa assim, deixa embrulhando, porque é um moleque, que é o Denji, é um moleque muito miserável, muito pobre, mas pobre. Sabe aquele pobre que você conhece? Mais pobre ainda? É aquele que te ajuda. Quando você é pobre, ele se ajuda. Ele é pobre e quer ajudar outro pobre. Mas o que acontece? Além dele ser pobre, ele ainda herdou a dívida do pai. O pobre não adianta nascer pobre, ainda tem que nascer devendo os outros. Isso é miserável. Nossa! Veio no mundo só pra... Veio no mundo só pra acontecer desgraça. O que acontece? Então,
devido a toda essa pobreza, ele começa a vender órgão, matar demônio para poder pagar a dívida, né? E a dívida que ele herdou ali, a pequena dívida gigante, e ele vive com o seu fiel cachorrinho, né? O cachorrinho demônio. O cachorrinho Pochita, que na verdade é um cão demônio, com uma motosserra na cabeça. E a vida de Denji é extremamente trágica. Sem dinheiro, passando fome, dormindo num barraco, mas a parte ele nunca reclama. Ele nunca reclama. Porque ele só quer uma vida normal, né? E quando o que acontece? Quando ele tá passando tudo aquilo ali, e quando ele é traído pela organização para a qual ele trabalhava, né? Denji fica brutalmente assassinado. Foi brutalmente assassinado pela organização. Exato, que ele trabalhava. Exatamente, ela traiu ele e ele foi assassinado. Aí onde acontece a magia. Assassinou ele e o seu cão demônio. Denji sendo assassinado, seu cãozinho Pochita, que é o fiel escudeiro dele, né? Exato. O demônio. Ele, antes disso, ele já tinha feito um pacto com Pochita, que caso fosse um dia o Pochita ia dar o coração dele pra ele. E o que acontece? Mas nessa morte joga ele, o cara já nasce pobre, dívida, além de matar, morrer traído, ainda joga ele numa caçamba de lixo. Eu tô falando, é o combo perfeito o cara que não tem... É desgraçado, o cara não tem sorte. Não basta nascer lascado. Mas com isso, Pochita funde com ele e ele se torna um homem motosserra, com as duas serras saindo nos braços, uma serra na cabeça. E vira um híbrido, né? Um homem demônio. Exatamente, um homem demônio. Não vou dar spoiler, que são poucos que... Dando spoiler, são poucos que conseguem ser um híbrido, né? Coisa. Mas seguidamente, com isso, ele acorda, começa um massacre com a sua motosserra. Matando todo mundo, os inimigos. Tudo igual madeira, vendo tudo na frente. Tá melhor que Tramontina. Corte rápido. Tramontina. Mas nisso ali, o demônio que ele tava lá, ele traiu, o demônio fez o próprio pessoal que ele levou, que a organização ele levou, o próprio demônio transformou todo mundo em zumbi, ele tinha o poder de transformar todo mundo em zumbi. Transformou o pessoal da organização e um monte de zumbi começou a atacar ele, só cortando tudo e começando a cortou o demônio e comendo pedaços de zumbi e pedaços de demônio e tudo. E no finalzinho aparece no finalzinho, depois ele tá já todo desidratado, todo que ele perde muito sangue, todo já sem sangue nenhum, porque as serras que saem do braço perde muito sangue, ele desmaia. Aí e aparece a Makima, que ela encontra e recruta ele, prometendo dar ele uma vida digna, né? E talvez até um pãozinho com geleia. E ser um caçador de demônios. Exato. Que a organização é o caçador de demônios. Mano, esse primeiro episódio é brutal. Realmente é algo brutal. É com a brutalidade acontecendo, massacre. Pra quem gosta daquele anime tem que ter estômago, tem que ter estômago. Não, é um anime que overpower no começo, que é um anime de luta, de coisa, já no começo já te cativa. E a história também é cativante, porque você fala do sofrimento do jovem, acho que ele tá com 17 anos, e recebe uma ajuda depois disso tudo, recebe uma ajuda da Makima e coisa, e promete. E depois aí... ela promete a vida pra ele, né? E resolve ajudar. Então, esse é o primeiro episódio do Chainsaw Man. Vale muito a pena assistir. Galera, agora a gente vamos para o próximo anime, Demon Slayer, um dos queridinhos da galera. Esse anime é um anime marcante,
pelo primeiro episódio, por muitos. A história começa, Tanjiro é um menino bondoso, mora numa aldeia onde vende carvão. Certo dia, Tanjiro saiu pra trabalhar, vendeu seu carvão, voltando pra casa, anoitece, não tem como ele voltar, e ele tem que passar uma noite onde um homem dá hospedagem pra ele. Ele é conhecido em toda a cidade, né? Conhecido, o senhor ofereceu pra por ser bondoso, né? Ele ser bondoso com todo mundo na aldeia. Passou essa noite, né? Ele teve que passar porque a noite, devido aos ataques de demônio, ele tem que ficar... todas as pessoas da aldeia têm que ficar dentro de casa para poder evitar ataques de demônio. Amanhecendo o dia, ele já correndo pra casa. Não era dia mesmo ainda. Não era dia, ainda estava de noite. Ainda estava de noite. Ele sai da onde que ele estava, da casa, e sai correndo para voltar pra sua aldeia. Chegando lá, se depara... O sofrimento da família. Tudo. Aquela sangue, aquele tudo... Ele pensa, e algum animal atacou minha família, né? Exato. E algum animal... E ele já pensou logo. Já pensou logo, nossa. Cadê? Quando ele chega, depara com os irmãos todos quartejados, cortados. É uma cena muito forte, uma cena muito marcante, muito pesada. Porque querendo ou não... Um ente querido seu, né? Sua família. Cara. Por isso que eu falo que é um anime que é o primeiro episódio... Marca muita gente, porque mexe com a gente, mexe com a família. Você fala, você vê ali sua família toda estraçalhada, toda destruída, cara. Mas aí, segue em frente, ele depara com a Nezuko. A sua irmã mais nova. A sua irmã ainda estava viva. A sua irmã, porém, toda perdida, mas nisso tinham tido o ataque dos Onis, que são os demônios, né? Em vez de matarem ela... Em vez dele matar ela, ele tentou ajudar. Mesmo ela transformada e querendo atacar ele com um gesto de mão e de tudo que está acontecendo, tenta proteger ela. E aí que acontece? Depois que ele recebe o ataque, ele vai tentar proteger, ele percebe que ela ainda tem sentimentos humanos. E aí onde ele tem a esperança de salvar ela. É aí onde a sua esperança como irmão, de que perdeu toda a sua família... O amor de tudo, né? Que era a única que estava viva, né? Quem cuidava de toda a família era ele. Ele tinha saído para trabalhar e no que ele voltou, ter visto toda aquela destruição dentro de casa, mas ter uma pessoa viva, é aqui que eu tenho que lutar, porque aqui é onde eu sei que eu vou conseguir a cura dela. Então é aí onde ele vai atrás da cura dela. Porém, nesse meio termo que ele pega ela e vai sair ali de onde ele tá, um dos caçadores, que é o Tomioka tava na redondeza, já tava atrás do Oni, tava atrás do Oni que tava andando, né? O que acontece? Teve o Oni que atacou a família deles, né? E esse Oni já tinha fugido. Porém, esse caçador de demônio já estava atrás, né? O Tomioka já estava atrás. Então quem é que ele encontrou? Se esbarrou com os dois. E foi aí onde ele se espantou. Porque ele viu um demônio junto com um humano. Coisa que ele nunca tinha visto. Ele achou estranho, porque o demônio não estava atacando ele. O demônio não estava atacando o humano. Essa é uma das partes mais que onde você... Chega arrepio, cara. Nossa. É a parte que quando... A cena mais marcante, que o Tomioka vai querer atacar nesse... Vou tocar uma cena. A parte mais marcante dessa cena é quando o caçador, Tomioka, vai atacar o demônio. Tanjiro defende. Porém, quando ele vai dar outro ataque, vem Nezuko e protege, ele defende. Nesse momento, o caçador entrou em choque, né, cara? Um Oni, né? Um monstro. Como um Oni tá defendendo um humano. Porque quando eles viram o demônio, eles perdem a consciência. E eles não conseguem se conectar. Então aí onde ele já achou estranho. E foi aí que ele resolveu dar uma oportunidade. Porém, isso pra ele é muito ruim. Porque se alguém descobrir que ele deu essa oportunidade, podia piorar a vida dele, né? Então ele disfarçadamente deu um jeito de sair e de deixar aqueles dois ser salvos. E ele pediu pra ele enviar pro monte onde que o
um Hashira antigo, que foi o professor dele, para cuidar sobre ele resolveu eles. dar oportunidade pro Tanjiro, que quer curar a irmã. Então ele deu a oportunidade dele virar também um caçador. Um caçador de Oni. É isso. E esse primeiro episódio é um espetáculo, porque a partir dele você quer assistir o anime todo de uma vez. Porque você quer descobrir o que acontece. Já falamos sobre esse anime, né? Então Pensa elogio sobre esse anime. Mas não tinha como não estar aqui, né, Iago? Não tinha como, porque um episódio desse, cara, é muito marcante. Entendeu? Muito marcante. Muito então, mas vale muito drama, a pena. Família. Você vai ver nesse primeiro episódio que você vai querer assistir o anime todo. Mas é isso aí. Esse é o primeiro episódio de um dos que marcaram muito. Então não esquece de deixar o curtir, o comentário, compartilha nas redes sociais, compartilha com os amigos. E outra, deixa um episódio ou um anime o qual o primeiro episódio foi mais marcante. E aí faz comentários, né? Comenta qual o anime que marcou desde o primeiro episódio. Tem vários, nós também tem vários aqui, mas esses são uns que não tinha como não falar desse, né? A gente segue na próxima quarta-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, 9 horas da noite. Quarta-feira, estamos aqui no BW com o Mangá Anime. Tchau, galera, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.